Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17 até o versículo 20. Lucas 15, 17 ao 20. Diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite, para celebrarmos a Ti, para glorificarmos o Teu santo nome, ó Pai. Queremos agradecer por cada vida, por cada coração. Ó Deus, que o Senhor venha sondar esses corações, ó Pai, a começar pelo meu. Veja as nossas necessidades, abra os céus, derrama sobre nós a Tua graça. Deus, manifesta o Teu poder. Vai, ó Deus amado, limpando o nosso coração, falando, ministrando sobre nós, ó Pai, para que nessa noite nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Fala conosco nessa noite. Nós te exaltamos, nós te louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre um Deus que muda a história. Eu creio que cada um de nós aqui, que já teve um encontro com o Senhor, teve a sua história mudada, né? Porque a gente fala muito de conversão, e conversão é isso, é a gente dar meia volta, né? Quando a gente converte, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, há uma conversão, e converter, essa conversão é mudar de direção. Então, se a gente caminhava numa direção, quando a gente encontra com Jesus, a gente começa a caminhar em outra direção. Então, se a gente vivia uma história, a gente começa a viver uma outra história. Talvez, não é porque você mudou de trabalho, não é porque você mudou de cidade, não, mas é algo que acontece, como a gente sempre fala, há uma mudança no nosso interior, porque o que Deus faz na nossa vida é essa transformação de dentro para fora, né? A gente continua sendo o mesmo Eduardo, o mesmo Elton, mas a mudança, a transformação que Deus faz é no nosso interior, é um entendimento que Ele traz para nós. Como vocês viram, nós tivemos fazendo uma viagem agora, pastor Hermes, pastora Meire, eu, a Sueli, irmão Antônio, Rafael. Nós estivemos ali no sertão nordestino, e eu fiquei observando algumas coisas. Irmãos, como que o diabo, ele trabalha para cegar o entendimento das pessoas. Isso é notório, eu creio que cada um de vocês já puderam entender isso, porque muitos aqui foram resgatados dessa cegueira e dessa falta de entendimento. Para quem já foi no encontro profético em Trindade, já pôde ver algumas coisas, mas quando nós chegamos ali em Juazeiro, os pastores nos chamaram para ir ali onde tem a estátua, né, do Padre Cício. E nós, então, fomos ali. E era justamente num final de festa religiosa ali da cidade. E nós pudemos ver a quantidade de ônibus, dezenas e dezenas e dezenas de ônibus, de pessoas ali, que a coisa ficava assim quase que intransitável. E quando a gente chegou lá em cima, eu já tinha ido lá uns dias atrás, né, uns 40 anos atrás,
eu era novo convertido, então era bem diferente. E agora, quando eu voltei lá, estava bem mudada a questão da subida ali. E a gente vê como que a idolatria, ela traz uma miséria para a vida das pessoas. A religiosidade. E traz uma cegueira, uma falta de entendimento tão grande, que a gente que já foi liberto, a gente fica pensando, Senhor, mas como pode? Ali, o pessoal da MCM, ali da base missionária, eles têm uma sala de adoração, de oração, bem ali em cima, pertinho, é uma sala simples, e uma casa humilde, e ali a gente abre uma janela e dá de frente para aquela estátua. E interessante, eles contando uma história, eu quero fazer um resumo dessa experiência que a gente teve. Quando abre a porta, assim, tem uma rua, daqui ali no banco, e depois tem uma cabaninha, e naquela puxada, aquela cobertura ali, tem uma pedra, e aquela pedra, ela é chamada a pedra do joelho, porque dizem que Maria, quando estava com Jesus pequenininho, ela esteve ali, olha para vocês verem, Maria saiu lá de Israel e foi ali, e ali ela ajoelhou e tem até a marca do joelho dela, irmão. Irmãos, eu estou dizendo isso para vocês verem como que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. E a gente não julga as pessoas que creem assim, porque um dia nós acreditamos em muitas coisas. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aquele lugar, eu estava observando ali, e às vezes a gente pensa assim, será que tem jeito? Será que é possível haver uma transformação na vida dessas pessoas? Porque aquela religiosidade, aquela coisa que a gente vê ali, aquela quantidade de pessoas, muitas vezes estão envolvidas no pecado, porque quando você sobe, você vê casas, bares de um lado e outro, onde eles estão lucrando com a fé daquela pessoa, através até da prostituição, da bebedeira, né? De tantas coisas erradas, porque estão ali os bares abertos, e muitas coisas vai passando na mente da gente, muitas interrogações, e a gente começa a pensar, será que nessa dimensão toda, do tamanho de tudo isso aqui que tem acontecido, será que há jeito para haver uma mudança, para haver uma transformação? Só depende de nós, irmãos, só de nós. Às vezes, como nós, a Rede Unity está programando essa viagem para janeiro, é algo pequeno, muito pequeno, a se fazer ali. Nós vimos, eu estava conversando com um senhor de 65 anos, e eu perguntando a ele, quanto tempo o senhor mora aqui? Ele disse, eu nasci aqui. E desde aquela época do nascimento dele, era tudo do mesmo jeito. A dificuldade com a água, não tinha água, a miséria, porque a religiosidade, a religião, ela prende muitas vezes as pessoas através dessa falta de conhecimento, da falta de entendimento. E durante todo esse tempo, a vida deles foi aquela miséria, na dificuldade de água, vivendo aquela vida com dificuldade, aonde do lado tinha um quartinho ali, que eu acho que nem eu não consigo ficar de pé dentro daquele quartinho, bem do lado da área ali onde foi construída a igreja.
E aí eu fico olhando que há pouco tempo chegou os irmãos ali. E depois que eles chegaram, eles perfuraram um poço. E eles contando assim como que se deu. Porque a obra de Deus, ela é por fé, irmãos. Deus, eles planejaram furar um poço ali de 80 metros com muita dificuldade, mas os trabalhadores, né, eles assim simpatizaram com os pastores e tal, e aí o patrão saía para fazer alguma coisa e disse: olha, não, nós vamos furar até enquanto der, né? Eu sei que o poço chegou a 120 metros, e aí deu água, e alguém doou uma caixa d'água lá de Iporá, Goiás, a uns 220 quilômetros de Goiânia, e mandou essa caixa d'água para lá, irmão, um fazendeiro, sabe, gente que converteu o coração, né, que não só quer a bênção, mas que entendeu que ele não foi salvo só para ter, só para receber de Deus. Nós cantamos aqui nessa noite que eu não vim aqui por causa de bênção, porque Deus não me deve nada, Jesus não deve nada para nós. Então aquele homem entendeu, aquela caixa, não sei se vocês perceberam, uma caixa d'água ali no vídeo, e ele mandou essa caixa, só o frete da caixa ficou em 20 mil reais. E aí colocaram água, e os pastores então começaram a trabalhar ali, a colocar um tanque para as pessoas lavar roupa, porque elas lavavam com a bacia ali, abaixado no chão, e hoje elas têm um tanque para lavar roupa, hoje eles estão trabalhando para poder fazer, plantar a horta, para fazer isso, aquilo, outro, porque a verdade chegou, sabe? Porque hoje há outro entendimento, não é um entendimento da prisão, do cativeiro, não é mais aquela coisa que eu tenho que carregar o meu fardo, né, o meu karma, não, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje aquelas pessoas estão escrevendo uma nova história, porque Deus está mudando a história daquelas pessoas. Sabe, e quando nós estamos aqui planejando em levar um grupo da igreja de jovens para lá, para ficar alguns dias trabalhando ali, ajudando, já tem uns projetos para se fazer ali, irmãos, é hora de vocês que não vão abençoar aqueles que vão, sabe, porque é Deus fazendo. Agora, não é só ali, tem tantos lugares, né, irmãos? Mas a gente tem que começar por algum lugar. A Festa das Nações, ela vem para abençoar missões, né, em outros países, mas também aqui no Brasil. Então, queridos, nesse trabalho dos jovens, bota a mão no bolso, vamos ajudar, vamos abençoar os nossos jovens para estar ali, para ter uma experiência. Eu sei que quando eles voltarem, eles vão voltar com uma mentalidade diferente, porque é muito diferente quando a gente ouve falar e quando a gente vê com os olhos, é diferente. E você, pai, ore para que Deus traga paz no seu coração para enviar o seu filho. Vai ser dias de bênção, né? Tem muito pai aí que está assim, eu não sei se eu, né? Ora, não é porque eu estou falando não, mas ora, se Deus colocar no seu coração, né, libera o seu filho para ir, porque vai ser uma bênção, irmãos. É um lugar que realmente precisa, todo lugar precisa, aqui em Redenção precisa, mas existem lugares aonde o peso ele é maior. E o que nós precisamos, eu queria falar algumas coisas, mas infelizmente eu não vou poder porque está filmando, e hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né, com o que fala. Então, irmãos, mas nós temos que entender uma coisa, Deus é Deus de vitória. Deus precisa de um só, de uma pessoa só. Agora, já pensou se várias pessoas se dispuserem? Que bênção! Nós ouvimos aí o Ronaldo pregando aqui terça-feira, uma palavra abençoada sobre Elias. Elias ali enfrentou os 450 profetas de Baal, né?
e ali ele orou, Deus mandou fogo. Para quê? Para que aquele povo pudesse entender que, na verdade, o Senhor é Deus. E a missão da igreja é mostrar para o mundo lá fora que há um Deus único, um único Senhor, um único Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por nós numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, nós precisamos nos levantar, porque nós estamos vivendo dias, e já tem dias que nós estamos vivendo dias, né, em que nós estamos vendo o inimigo avançar, o inimigo tomar terreno. Nós moramos numa cidade cujo nome é profético, a cidade de redenção. Isso fala de remissão, isso fala de salvação, isso fala de bênção na vida daqueles que aqui moram. E o inimigo está querendo entrar. O inimigo está avançando. Agora mesmo, nesse mês, nós vamos para o quarto. Quantos sabem? Quarto o quê? Para o quarto Círio de Nazaré. E o que nós estamos fazendo? Nós precisamos clamar, porque antes que o mal cresça, corte o mal pela cabeça. E a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra o homem, mas a nossa luta ela é travada no mundo espiritual. E a palavra do Senhor nos diz que as nossas armas elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todo o engano, toda a mentira do diabo. Então, se a igreja se levantar, se a igreja se posicionar, não vai prosperar, em nome de Jesus. Não vai e não pode prosperar, porque uma cidade tão abençoada, ela não pode ser amaldiçoada, porque nós vemos, né, a cidade vizinha aqui, olha, 100 e tantos anos, irmãos, o negócio não rompe. Então tem que falar por código aqui hoje, né? Estou falando por código, mas quem sabe ler um pingo é a letra, né? Então, 100 e tantos anos, não rompe, não vai para frente. Olha lá, Juazeiro, quantos anos tem? Poderia estar muito mais adiante. Outras cidades mais. Por quê? Porque o engano, o inimigo, ele quer manter preso a mentalidade das pessoas, porque há uma filosofia, não de humildade, mas de burrice, de pobreza, de miséria, né? Que até no meio evangélico, hoje não mais, mas algum tempo atrás, irmãos, a gente achava assim que nós crentes, nós não podíamos ser ricos, nós não podíamos prosperar financeiramente, porque isso não era de Deus. Lembro do pastor Jorge Linhares, quando ele tinha um Fusquinha, e aí ele pegou e comprou um carro novo, se não me engano na época era um Monza, e aí ele pegou aquele carro 0 quilômetro, levou para a garagem da casa dele, e ele, depois que ele colocou aquele carro ali na garagem, ele pensou assim, e agora? Como que eu vou fazer para andar nesse carro? Porque um pastor, principalmente, não podia ter carro bom, não podia ter carro novo, porque se ele estava andando de carro novo é porque ele estava roubando da igreja, né? Se ele estava andando de carro velho é porque era um miserável, ou não sei lá o que é, então era complicado. Mas ele pegou aquele carro dele umas 8 horas da noite, e ele falou, agora eu vou dar uma volta, porque não tem ninguém na rua, ninguém vai ver eu andando no meu carro novo. Aí quando ele saiu, tinha uns 4 adolescentes na esquina assim, conversando, e aí quando ele passou e olhou no retrovisor, ele viu os adolescentes, né, cochichando e apontando. Ele virou o carro para trás,
e botou na garagem e disse: não tem como, eu vou ter que vender esse carro. E aí Deus falou com ele: sabe o que você merece? Você merece é andar de fusquinha, porque eu tenho o melhor para você. E você não entendeu isso. Você não entendeu. Você não entendeu que eu tenho uma nova história para a sua vida. Você não entendeu que eu tenho uma vida abundante para você. Você não entendeu que o melhor, ele vem das minhas mãos. Porque se o meu Pai, ele é dono do ouro e da prata, então eu posso viver e desfrutar do melhor. Há uma frase que estava nos para-choques dos caminhões que dizia o seguinte: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Quantos são filhos do dono do mundo aí? Diga amém. Então você é filho do dono do mundo, irmãos. O diabo é que fica querendo usurpar, o diabo é que fica querendo colocar na sua mente que você tem que viver uma vida, não é de humildade, mas é de burrice mesmo, né? De, sei lá, que palavra usar. Porque humildade não tem nada a ver. A pessoa pode ser rica e pode ser humilde. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata, né? E ele pode nos dar, como diz a palavra, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E é por isso, irmãos, que nós precisamos ter o entendimento daquilo que a palavra de Deus diz. Que como filho, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós temos, né, tudo é nosso. E temos que tomar posse. Quantas vezes as pessoas dizem: você está lá na praia, e diz: mas o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para você não. Aí é hora de falar: aqui não é lugar, é para você. Para mim é, porque o meu Pai fez tudo isso aqui, ó. Ele fez os céus, a terra, o mar, né? Tudo. Salmo 24 diz: do Senhor é o céu, o mar, a terra, sua plenitude, e tudo aquilo que neles há. Tudo é do Senhor. Mas eu abro um parênteses aqui, eu digo assim, que Deus não dá asa à cobra, né? Deus não dá asa à cobra. Porque Deus sabe, conhece o nosso coração. A partir do momento que nós sabemos ter e continuar servindo a Ele com integridade, então Ele vai dar. Mas muitas pessoas, quando eles recebem, eles vão embora. Eles viram as costas para Deus. Não. Deus, Ele tem o melhor para nós, mas Ele tem o melhor para que nós continuemos honrando a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Então, queridos, um Deus que muda a história. Nós olhamos para a história do filho pródigo. O filho pródigo era aquele jovem, né, que ele tinha no seu coração o desejo de conhecer o mundo, de ir para outros lugares, desfrutar daquilo que o mundo podia oferecer. E ele então chega para o seu pai e diz: pai, dá-me a minha herança, porque eu quero voar, quero conhecer o mundo. E eu acho interessante que o pai dele entregou para ele assim, sem questionar, e ele foi. E a palavra do Senhor diz que ele gastou tudo nos prazeres, até o ponto de não sobrar mais nada, e até o ponto dele não ter o que comer e ter que trabalhar para cuidar de porcos. E nem a comida dos porcos ele podia comer, mesmo tendo vontade. Mas a mudança, irmãos, ela acontece quando a gente cai em si. Quantas vezes, muitos de nós, às vezes passando por circunstâncias, passando por
situações que a gente sabe que aquilo não é algo de Deus para nós, mas às vezes a gente está insistindo no caminho. Às vezes nós estamos ali querendo, achando que mesmo eu continuando naquele caminho, vai chegar uma hora que as coisas vão resolver. Não, as coisas nunca vão melhorar se eu sei que aquele caminho não é o caminho que Deus tem para mim e eu estou insistindo nisso. Mas as coisas vão mudar quando eu entendo que aquele caminho não é o caminho que Deus planejou para mim, e então eu caço um rumo de mudar a direção. É isso que aconteceu com aquele jovem, quando ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância lá, estão comendo do bom e do melhor, lá na casa do meu pai, e eu que sou filho estou aqui, passando necessidades. Então, eu me levantarei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, perante ti e contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele então decidiu a voltar. Sabe, irmãos, eu não sei hoje como que está a sua vida, como que você está no seu caminho, na sua jornada, na sua caminhada. Talvez você esteja passando por situações em que você está sendo ministrado por Deus em mudar de direção. E esse é o momento, essa é a hora de você mudar de direção, dizer como aquele menino: eu vou mudar. Eu vou tomar um novo rumo, agora em direção ao meu Deus. Eu recebi uma mensagem essa semana. E essa mensagem fala daquele momento em que Jesus estava ali na cruz e ele disse: está consumado. Quando Jesus disse: está consumado, eu acredito que o diabo olhava para Jesus ali naquela cruz e ele ficava ali, dizendo: agora eu venci, agora o negócio ficou bom para o meu lado. Mas quando Jesus disse: está consumado, ele estava dizendo: olha, eu paguei o preço. Eu paguei o preço para que você seja um vencedor nessa terra. Eu paguei um preço para que você seja próspero nessa terra. Eu paguei um preço para que você possa verdadeiramente um dia morar no céu. Sabe, há um cântico que diz o seguinte: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não sei se você tem a dimensão do entendimento do que seja isso. O que Jesus conquistou lá na cruz para você? Não só a salvação, mas tudo aquilo que você almeja. O salmista diz: entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então nós temos que entender que tudo que o Senhor conquistou lá na cruz é direito nosso, é meu direito, é o seu direito, é nossa herança. Mas muitas vezes o inimigo tenta nos fazer ignorantes com relação a isso. Só que não basta apenas eu entender que eu tenho esse direito, mas eu tenho que lutar por ele. Eu tenho que buscar, através da obediência, através da santificação, me aproximando do Senhor. Porque, embora, irmãos, muitas pessoas, às vezes têm esse entendimento, e é interessante saber que nós somos livres. Ele já nos libertou. Mas quantas pessoas ainda insistem em trazer essa maldição do passado ainda na sua vida, mesmo tendo o entendimento da libertação que ele recebeu.
Um exemplo, a pessoa aceita Jesus, ele foi liberto, ele foi restaurado, ele vive uma vida crendo que ele vai um dia morar no céu e que ele tem direito a tudo aquilo que o Senhor conquistou para ele. Mas muitas vezes, tem pessoas que não conseguem desvencilhar do pecado. Ele ainda quer trazer, ele ainda quer viver uma vida dupla, servindo ao Senhor, mas não abrindo mão das coisas que o afastam de Deus. Quando, na verdade, nós temos que nos levantar como aquele jovem e dizer: Senhor, chega. A partir de hoje, eu vou viver uma vida de santidade. A partir de hoje, eu vou viver uma vida diferente. A partir de hoje, a minha vida não vai ser mais a mesma. E o Senhor vai se agradar de nós. O Senhor, Ele vai se alegrar com a nossa atitude. Nós não podemos, irmãos, viver como Elias disse para Acabe: até quando vocês vão viver cocheando entre dois pensamentos? Deus quer mudar a sua história. Não sei como está a sua vida, porque eu sei de uma coisa: há um Deus do qual nós nos entregamos a Ele, Ele tem o melhor para nós. Quando a gente ministrar a ceia hoje, eu tenho que ter esse entendimento, que o preço foi pago. Eu tenho que ter esse entendimento, que hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para a minha vida. Eu posso morrer hoje, eu posso ir para o céu, mas eu posso muito bem ter essa certeza, essa convicção, mas não desfrutar daquilo que Deus tem para mim aqui nessa terra. Sabe o que Deus, Ele conquistou? Ele conquistou uma vida eterna para você no céu. Mas Ele conquistou uma vida abundante também para você aqui nessa terra. E eu te pergunto: você tem vivido essa vida? Eu não estou te falando de bens financeiros, porque nem sempre dinheiro ele traz a paz, ele traz a alegria, ele traz a harmonia. Às vezes ele faz destruir. Mas a vida abundante de paz, de alegria, porque a Bíblia diz que até o pouco com Deus é muito, né? É melhor estar numa casa onde há hortaliça do que numa casa onde há carnes. Mas quando a presença do Senhor está, se a presença do Senhor está aonde há uma simplicidade, se a presença do Senhor está aonde há abundância, amém, glória a Deus. Como que está a sua vida, irmãos? Nós estamos vivendo dias difíceis, não sabemos o que virá daqui para frente. A gente fala muito sobre isso, mas uma coisa é certa: se eu estou firmado na rocha, como nós cantamos, eu não preciso temer coisa alguma. Se eu estou firmado na rocha, a vitória é minha. Sabe, quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente não fica inseguro. Quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente confia. As coisas difíceis, elas vêm, mas a gente sabe que Ele vai nos conduzir por caminhos seguros, por caminho de bênção. Então, que nós possamos nessa noite nos levantar e nos colocar na posição que Deus quer que nós nos coloquemos. Há um mundo aí fora, irmãos, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Às vezes a gente sai daqui, vai lá em Juazeiro, a gente vê uma realidade bem pior do que a nossa. Mas aqui também tem tanta necessidade, tem tanta carência.
é porque muitas vezes a gente vive no nosso mundinho. A gente vive aqui nos miolos, né? Nós estivemos lá em Fortaleza, falar mal aqui da cidade da Pastor Dani, né? É bonito andar ali naquela rua ali, naquela orla, né? Naquele calçadão bonito, hotéis bonitos, prédios bonitos. Mas quando a gente começa a sair fora dali, que tristeza. E assim é em todo lugar. Então, às vezes nós estamos ali naquele mundinho nosso que a gente fez para nós, e é muito bom, é muito agradável, mas quando a gente resolve sair daquela zona de conforto, a gente vai ver tanta miséria, tanta necessidade. E ao deparar com essas coisas, aquilo tem que mexer com a gente, irmãos. Se aquilo não mexer com a gente, é porque alguma coisa está errada. Porque eu não posso viver só para ganhar dinheiro, eu não posso viver só para trabalhar, né, para construir, para edificar. Não, o propósito de Deus na nossa vida é outro. Como eu disse, eu posso ter, mas qual é o propósito? É só para andar num carrão bonito, é só para ter uma casona bonita, é só para dizer que eu tenho, que eu sou? Há um livro que chama 30, 60 e 100 por 1. E uma das coisas que esse livro fala, o autor fala, é que Deus ele nos abençoa financeiramente para 3 coisas. Primeiramente, para o nosso deleite, para nos desfrutarmos. Segundo, para abençoar o reino. E terceiro, para abençoar o próximo. Mas tem gente que quer viver só no primeiro, né? Só venha a nós, ao vosso reino, nada. Então, que nós possamos entender isso, porque um dia, quando a gente chegar lá, eu creio que se você viver só no primeiro, isso não vai te impedir de ir para o céu, né? Mas se você viver só nesse primeiro nível, de desfrutar, aí quando você chegar lá, vai ter uma prestação de contas. E aí? Apartai-vos de mim, será que é nessa hora? Ah, Senhor. Não, irmãos, que nós possamos parar para pensar, até nisso Deus quer mudar a nossa vida. Para mim, para o reino e para o próximo. Se a necessidade do próximo não mexe com o seu coração, não faz doer o seu coração, então precisamos orar mais. Porque uma coisa que a gente vê em Jesus é que Jesus ele não conseguia passar por alguém ali necessitado e ir embora, né? Se alguém clamava, ele parava. Ele não conseguia ir, ainda que as pessoas dizem, cala a boca, não incomoda. Mas ele parava. Que a gente possa aprender a parar também. Que o nosso coração seja transformado, seja mudado. Que a gente não venha pensar só em edificar um reino para nós. Que nós venhamos pensar no reino do Senhor e no próximo. Amém? Hoje eu quero parar por aqui. Quero convidar os diáconos, as diaconisas